E para quem tem dúvidas sobre direito trabalhista, nós convidamos o professor Henrique Gâmbaro, que vai tirar suas dúvidas ao vivo sobre o tema. Então, se você tem perguntas, pode ligar, 3376-0123. Boa tarde, professor, prazer em recebê-lo, viu? Ele que escreveu esse livro aqui, né, do empregador ao empregado. Sim. É o direito do trabalho como ferramenta defensiva. Hoje, você sabe, o direito ele é feito para a população, o direito deve ser entendido pela população. Então, o intuito desse livro foi levar o direito numa linguagem simples, numa linguagem apropriada para a pessoa comum, para ela entender os principais requisitos do direito e do direito do trabalho. Nós vamos sortear. Opa, estamos aí para isso. Quantos livros nós vamos sortear? Temos 3 aqui para sorteio. 3 livros. Então, Sim. As 3 primeiras ligações a partir de agora vão ganhar esse livro também. Agora, doutora, as perguntas já começaram a chegar. Vamos lá, ué. A Cláudia, ela trabalhou numa fábrica 1 ano e foi mandada embora. Nesse tempo, ela sofreu acidente de trabalho, ficou no seguro-desemprego. Ela quer saber que ela entrou com processo, mas não teve retorno da mesma. Ela ganhou a causa e nada ainda. Sim. Ela quer saber se pode mudar de advogado. Sim, Larissa. A ideia da troca do advogado é um direito do cliente quando ele não tem a prestação de serviço feita de maneira correta. Se ela entrou com uma ação, Cláudia, se você entrou com uma ação e você não teve retorno do seu advogado, vá, busque ele, vá atrás dele, vá no escritório dele e caso você não tenha nenhuma resposta, você pode ir até a OAB aqui em Londrina e comunicar esse caso à OAB. A OAB, ela defende tanto o advogado quanto os clientes, né? A OAB, ela preza por um bom serviço, preza por uma boa imagem do advogado em relação à sua população. Mas se ela sentir a necessidade, também pode trocar de advogado? Não, ela pode trocar o advogado, só que tem alguns procedimentos que devem ser feitos, porque para troca de advogado tem que dar uma justificativa, sabe? Tem todo um procedimento. Por isso que é bom, então, procurar a OAB. Sem dúvida nenhuma. A primeira coisa, vá atrás do advogado, porque às vezes, pela pergunta, nós não temos claro como está sendo feito isso. O processo. Mas se ela foi mesmo atrás, se ela ligou, só se foi uma ligação ou foram várias ligações, se ela foi até o escritório ou não. Então, isso é importante que ela vá atrás. Onde fica a OAB em Londrina? A OAB fica do lado das lojas americanas, ali na João Cândido. Na João Cândido, Bacana. A Ana Paula, o esposo trabalhou 18 anos numa empresa, o valor do FGTS não bate com o valor que foi depositado. O que deve ser feito? Consta como erro da Caixa Econômica. Bem, ela deve correr atrás, então, da Caixa Econômica, ela deve ter os comprovantes de depósito desse fundo de garantia e correr atrás da informação. Erros acontecem. Hoje está tudo sistematizado, toda a informação, mas erros podem acontecer, erro de lançamento. Mas é importante que ela tenha isso em mente, tenha o extrato desse fundo de garantia e que corra atrás do direito dela. Se foi um erro da Caixa, que a Caixa arrume esse erro. Se foi um erro de depósito, que o empregador efetue o depósito da maneira correta, né? Tem que ir atrás. Tem que ir atrás, não pode deixar. Não pode deixar. E o direito não favorece quem dorme, viu, gente? Tem que correr atrás mesmo. Ótimo. A Edna, ela trabalha como doméstica há anos, adoeceu e não pode mais trabalhar. Ela quer saber se tem direito a algum acerto. Mas essa, doutor, o senhor vai responder daqui a pouquinho. Sim. E a gente volta aqui com o professor Henrique para responder as perguntas. Doutor, no último bloco, eu deixei no ar a pergunta da Edna, que trabalha como doméstica há anos, adoeceu e não pode mais trabalhar. Ela quer saber se tem direito a algum acerto. Bem, se ela pode... acerto não, porque essa palavra acerto é muito mal utilizada, tá? Existem direitos ou não. Quando a gente fala em acerto, a gente está falando em acordo. Tem que ver qual que é a empresa que ela trabalhava, se tinha o recolhimento das taxas, porque se hoje ela está em posição de invalidez, ela pode até pedir uma aposentadoria por invalidez. Né? Então, se ela está em condição inválida, né? Então, o caso tem que ser estudado. Tem que procurar direitinho um advogado para explicar a situação mesmo. Exatamente. O Geraldo, ele trabalha numa pizzaria por 2 anos, mas sem registro. E não fizeram acerto. Ele quer saber se tem direito e o que ele deve fazer. Sem dúvida nenhuma. Trabalhar sem registro, isso não pode acontecer nunca. Então, ele pode entrar assim, tentar ir onde ele trabalhava, comentar sobre isso,
ter a carteira de trabalho assinada e recolher o que deve ser recolhido. Se caso não entrar num acordo, deve procurar um advogado. Esse trabalho ele deve ser reconhecido, porque não é só questão do salário, é questão de férias, fundo de garantia, INSS que ele tem que ter. Então, ele tem que sim, ele deve procurar um advogado e correr atrás do direito dele. Não tenha dúvida nenhuma. Ninguém pode trabalhar sem carteira. O Vinícius, ele falou que quando faz horas extras, a empresa obriga a registrar no banco de horas para que tenha folgas depois, né? Sim. Ele quer saber se tem direito de não aceitar e quer receber o valor, e se pode receber o valor do trabalhado em dinheiro. O banco de horas ele é uma metodologia que está sendo adotada pelas empresas já há muito tempo para compensar o pagamento de horas extras. Esse banco de horas ele deve ser tratado em acordo coletivo, ou seja, em acordo da categoria. Ele não me informou qual a categoria dele. Não fala em qual... Mas o direito é muito cheio de detalhes, Larissa. Então, sempre quando você vai atrás, é bom você ter todas as informações, tá? Para a gente poder dar uma resposta mais redonda. Mas o banco de horas existe, ele tem validade, mas deve ser feito por acordo coletivo, acordo da categoria. Então ele deve procurar primeiro o sindicato para ver qual é o dele, acordo. Exatamente. Ele busca no sindicato dele, se houver esse acordo, aí não tem o que fazer. Aí não tem como trocar. Aí por quê? Porque até a ideia do acordo coletivo é que o sindicato entende que é para o bem da categoria que se aceite esse tipo de metodologia do banco de horas. É uma coisa positiva que o sindicato, como representante do empregado, o sindicato tem entendido que é melhor para a categoria ter o banco de horas em vez do pagamento em dinheiro da hora extra. Vamos fazer mais uma rapidinho, doutor? Maria, ela foi mandada embora, mas estava com problemas de saúde. Ela tem direito por conta disso? Trabalhava baixada e agora tem dor nas costas. Poderia ser mandada embora mesmo fazendo tratamento? Então, nós temos que ver a falta da informação. Se foi provocado por um acidente de trabalho ou se foi provocado pelo trabalho, aí ela teria que estar afastada se ela for uma empregada comum, pela CLT. Ela deve ser afastada e ficar em tratamento. Mas pela falta de informação eu não posso. É melhor ela procurar também um advogado para ver qual que é a melhor opção. Larissa, quero que você entenda que o direito, como disse, ele é muito cheio de detalhes. A gente pode estar falando uma coisa e acontecer outra na hora. Exatamente, uma vírgula pode mudar totalmente o sentido. Eu queria agradecer a sua presença aqui, professora. A gente tem um telefone seu de contato ali na tela. Quem tiver mais dúvidas pode ligar. Fique Porque à vontade. foram várias as perguntas, a gente não conseguiu responder todas. Sim. Obrigada pela participação. Estou à disposição, quando você precisar, pode me chamar. Agradeço também ao Lampar. Obrigada. Obrigado.